Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje quarta-feira, e a gente veio fazer a nossa meditação de hoje. Uma quarta-feira com muita chuva, né? Começou o inverno por aqui. E a gente veio fazer a nossa reflexão. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quarta-feira para a nossa mudança de vida. Vamos ver o que ele trouxe para a nossa meditação, né? O que a igreja nos apresenta hoje dentro do seu evangelho, né? O que ele quer que a gente reflita na nossa vida para que a gente possa mudar um pouquinho cada dia. Vamos ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus continua no livro de João. Hoje, capítulo 15, versículo do 1 ao 8. Quem está unido a Jesus produz frutos. Eu sou a verdadeira videira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o pai o corta. Os ramos que dão fruto, ele os poda, para que deem mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Fiquem unidos a mim, e eu ficarei unidos a vocês. O ramo que não fica unido à videira não pode dar fruto. Vocês também não poderão dar fruto, se não ficarem unidos a mim. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Quem fica unido a mim e eu a ele, dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido a mim será jogado fora como um ramo e secará. Esses ramos são ajuntados, jogados no fogo e queimados. Se vocês ficam unidos a mim e minhas palavras permanecem em vocês, peçam o que quiserem e será concedido a vocês. A glória de meu Pai se manifesta quando vocês dão muitos frutos e se tornam meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vamos lá. Então, hoje a palavra de Deus vem falar sobre o dar frutos, né? O que significa isso, dar frutos, né? Jesus vem nos comparar com a videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, ou seja, ele quer dizer que ele é o caminho verdadeiro, né? E quando a gente está ligado a ele, né, ele também estará ligado a nós. E como se dá essa ligação de Jesus conosco? A partir do momento que a gente dá o nosso sim para a conversão, a gente se converte verdadeiramente e passa a praticar a palavra de Deus na nossa vida. Traz para a nossa vida o desejo que ele tem, né? Que a gente viva a sua palavra, viva o seu segmento, né? Que ele deixou. Então hoje ele vem falar sobre a videira. Ele se compara à videira, ele diz, eu sou o caminho, né? Eu sou a videira verdadeira. Se você está em mim, eu estarei em você. E com isso você dará muitos frutos, né? E o que significa esses frutos? Né? O que seria esses frutos? Não é? Então, um exemplo. Todas as vezes que a gente se converte verdadeiramente, a gente dá o nosso sim a entender a palavra de Deus, a trazer para a nossa vida, né? Todo o ensinamento da palavra de Deus, a gente vai todos os dias meditando, todos os dias mudando um pouquinho, em cima daquilo que a gente entendeu, né? Que Jesus quer para a nossa vida. A gente começa a dar frutos. Como assim dar frutos? Esses frutos, a gente passa a ser espelho para as pessoas, né? As pessoas que nos conhecem percebem mudança em nós. E muitas vezes essas pessoas, elas também querem seguir esse caminho, né? Então, quando você começa a entender a palavra, você começa a aconselhar o outro para as coisas boas. Você começa a não ser mais aquela pessoa que você era antes. Então, a partir do momento que você passa a dar conselhos bons a uma pessoa, isso já é um fruto. É um dos exemplos que eu poderia citar aqui, não é?
Por exemplo, uma pessoa, ela tá ali querendo abortar. Descobre que tá grávida, resolve abortar. Aí você tá lá. Antigamente você poderia até ter uma outra visão, ter um outro conselho a dar àquela pessoa. Só que hoje você conheceu a Jesus Cristo, conheceu a palavra de Deus e sabe que não é permitido que se faça aborto, que se mate ninguém. Então você vai lá, você vai aconselhar aquela pessoa a não fazer isso. Você vai dar ali aquela força para que aquela pessoa tenha aquela criança, não é? Mostrando ali os caminhos que ela deve seguir, com fé que tudo vai dar certo. Então, é um fruto. Você deu um fruto ali, entendeu? Você ajudou uma pessoa. Isso é um fruto, significa um fruto, não é? Por quê? Porque você está interligado, ou seja, você está junto com Jesus. Você está aqui se alimentando da palavra dele. Então, você está fazendo o que ele quer. Então, quando a gente faz o que ele quer, ele permanece em nós. E a palavra ainda vem dizer que a gente consegue tudo que a gente quer. É como eu falava em outros vídeos, né? Que eu falava assim que quanto mais favores de Deus a gente tem, mais coisas boas a gente adquire, né? Os nossos sonhos, eles ficam mais próximos de nós, dado por Deus. Ele realiza mais coisas na nossa vida quando a gente está interligado a Ele. A gente está junto a Ele, fazendo a vontade dEle, transformando as nossas vidas e transformando também a vida das pessoas. As pessoas, elas olham para a gente, elas se espelham, né? Às vezes tem do lado uma pessoa ali arrogante, prepotente, uma pessoa ignorante, uma pessoa, né, que não tem humildade nenhuma. E de repente, quando começa a entender a palavra de Deus, essa pessoa começa a mudar. As pessoas que estão ao redor, elas começam a notar, né? Elas começam a notar e dizer, nossa, como fulano mudou. Quem era fulano? Mas fulana mudou de um jeito. Então, isso é um fruto. Isso é um fruto, né? Aí Jesus vem dizer, você precisa estar ligado a mim. Eu preciso estar ligado a Deus para poder eu conseguir enxergar, discernir, ou seja, ter o discernimento de entender que se eu vou dar um conselho aqui para você, eu preciso dar um conselho de Deus. Eu não posso te aconselhar a fazer o que é errado. Eu não posso te aconselhar a fazer o que o mundo oferece. Não é? Jamais. Então eu tenho que te alimentar com a palavra de Deus. Falar sobre isso. Dar conselhos bons. Isso é uma das características do fruto que Jesus fala aqui. Não é? Muitos não entendem e pensam que ele está falando da videira ali, do fruto em si, da fruta, não é? Que a árvore dá, que o pé dá, que a videira dá, mas não é, né? É isso, é o bem que a gente faz ao outro, né? É aquele convite que você faz para uma pessoa a visitar uma igreja, a visitar uma santa missa, a visitar um culto, por exemplo, um grupo de oração carismático católico, seja lá o que for, um culto evangélico, e você dá aquele convite. Através daquele convite, a pessoa, ela se abre a uma conversão. E ali, quando ela se converte e ela dá seu sim a entender a palavra, a conversão que eu falo aqui, não é levantar a mão e aceitar Jesus como muitas denominações fazem, não. Não é isso. É você dar o seu sim a entender a palavra de Deus e mudar de vida. Isso aí é conversão. Então, quando eu consigo que o outro chegue a esse nível, eu dei o fruto. Eu dei um fruto. Mais um fruto ali. Aquele fruto ali foi dado por mim. Por quê? Porque eu estou ligada a Jesus Cristo, eu estou ligada à palavra de Deus, então eu estou ligada a te aconselhar somente coisas boas, né? Quando eu estou separada, e a gente vai ver aqui também, que tem a parte que a gente está separada, que é quando ele diz, quando o agricultor ele corta o fruto, os galhos da videira, o que é que acontece? Os galhos ele seca.
E quando eles estão secos, eles pegam aqueles galhos e jogam no fogo para queimar, né? A mesma coisa somos nós. Jesus quer dizer que ele é a videira e nós somos os galhos. Estamos ali, enquanto a gente está interligado ali, a gente está vivo, a gente tem vida, né? É como a árvore. A árvore, a gente tem ali o tronco dela ali e tem os galhos. Quando a gente corta os galhos eles ressecam. Então nós somos os galhos dessa videira que é Jesus Cristo. Nós somos cortados, nós vamos secando. Mas como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Acontece quando eu me afasto das coisas de Deus. Acontece quando eu não tenho um entendimento da palavra de Deus. Quando eu não me esforço, quando eu não quero saber. Então eu passo a ser um galho seco. Por quê? Porque eu me separei da videira, eu me separei da árvore da vida, que é o próprio Jesus Cristo. Aqui, Jesus Cristo é a videira e nós somos os galhos. Então, quando eu não quero saber disso aqui, quando eu não tenho vontade de mudar de vida, de conhecer, de me converter, eu sou um galho seco. E esse galho seco será queimado e jogado no fogo. Aqui, dentro da espiritualidade, quer dizer o inferno. Quando eu não me converto em vida, na minha morte, o que tem para mim é o inferno, né? É o inferno, por quê? Porque eu não faço a vontade de Deus. Então, quando eu morro dessa forma, em pecado mortal, eu corro o risco de ganhar o inferno. Eu corro o risco de ganhar o inferno. Por quê? Porque eu não estou interligado. Eu sou um galho seco, entendeu? Nós passamos a ser um galho seco para Jesus. Então, no dia final, naquele dia do nosso julgamento, nós seremos jogados no fogo do inferno. Por quê? Porque fomos a vida inteira um galho seco. Mas quando você pode ser um galho seco até hoje. Você pode vir aí da sua adolescência, um galho seco, uma pessoa que fez tudo o que não prestava, não é? Uma pessoa que aprontou demais. Mas a partir do momento que você se liga a Jesus, você se liga à videira, a videira ela floresce e ela começa a dar frutos. Você começa a dar frutos, principalmente em você. Você se converte, você começa a entender a palavra de Deus e você começa a se alimentar daquilo ali e você passar para as pessoas. Você passa a ser espelho. Então as pessoas que estão ali, muitas vão dizer, nossa, como fulana mudou. Eu quero conhecer esse Deus. Às vezes, quando a gente, no comecinho, quando a gente começa a entender a palavra, a gente se converte, dá o sim, né? E a gente passa aí para grupos de orações. A gente vê que muitos olham e dizem assim, nossa, tô te achando outra pessoa, né? Que grupo de oração é esse que tu estás indo? Aí você vai lá, você faz o convite, aquela pessoa vai contigo. Então ali aquela pessoa ela não sai mais. Ah, fulana, para a semana eu quero ir de novo. E ali você ganhou uma alma para Deus e você deu um fruto. Aquela pessoa que está caminhando para a igreja, aquela pessoa que está tendo reflexões, aquela pessoa que está mais voltada para Deus, que foi por um convite seu. É um fruto, entendeu? É um fruto. Agora, quando você se afasta de Jesus Cristo, você não tem fruto para dar. Porque você passa a ser um galho seco, você fica seca. Né? O que é que a gente absorve quando a gente se afasta das coisas de Deus? A gente absorve as coisas do mundo, mais as coisas do mundo. Né? É o que a gente absorve. Mas quando a gente está em Deus, não, a gente vai absorver o que está aqui. Então eu só posso lhe aconselhar em cima do que está aqui, em cima do que o Espírito Santo vai me inspirar a te dar um conselho, a te convidar a ir lugares positivos,
lugares que não vai ofender nem a você, nem ao seu ouvido, né? Com músicas podres, com danças podres. Eu não vou te convidar para ali, mas se eu estiver no mundo, eu vou te convidar para ali, né? Ah, hoje a música da temporada é essa aqui. Pronto. A dança é essa daqui também, então a gente tem que acompanhar a moda, né? Quando a gente tá no mundo, a gente tem que acompanhar a moda. Mas quando a gente tá aqui, a gente tem o bom senso de entender o que é bom aos nossos ouvidos e o que é bom aos olhos de Deus, né? Então, eu trago para minha vida as coisas boas e levo também para a vida das pessoas. Quando eu convido a ir a uma missa, quando eu convido a ir a um grupo de oração, né? Quando eu dou um conselho bom, as pessoas chegam para me procuram pedindo um conselho, eu tenho um conselho de Deus para dar, né? Então, até aí eu tô ligado à videira que é Ele, a videira verdadeira, o caminho verdadeiro, o caminho, a verdade e a vida. É o próprio Jesus Cristo, para que a gente chegue naquela morada que Ele está preparando para nós, né? Então, hoje a gente vai dar o nosso sim à conversão. Em primeiro lugar é a conversão. Em segundo lugar, você ter intimidade, você ter ali aquele compromisso com as coisas de Deus, com a oração, com a leitura da palavra, com a reflexão, né? E daí você voltar a se juntar à videira, porque até então você pode estar sendo um galho seco. E se você morrer hoje sendo um galho seco, você vai ser queimado e jogado no inferno, no fogo do inferno. Porque você não está dando fruto nenhum. A palavra, ela é bem clara, né? Ela é bem clara, a palavra de Deus aqui. Se você está em mim, eu estou em você. E você pode ter tudo o que você quiser. Esse tudo que ele fala aqui, né? É cura, é libertação, não é? É sonhos realizados, é tudo que você pedir a ele, você tem. Não é? Por quê? Porque você tá ligada a ele. Você está obedecendo a palavra dele. Então, a gente tem favores quando isso acontece. É diferente de quando a gente está no mundo, de quando a gente não quer saber. É mais difícil. É por isso que a gente recorre à mãe, a gente pede um auxílio à mãe, a gente pede um auxílio dos santos, das pessoas que verdadeiramente esqueceram o mundo e passaram a viver verdadeiramente a palavra de Deus, o seguimento dele, né? Muitos a ponto de entregar toda a sua riqueza material para viver para os pobres, né? Que é uma coisa muito difícil. E os santos, eles têm esse título por isso, cada um com a sua história, né? É bom a gente ler as histórias dos santos, a gente assistir filmes. Por quê? Porque a gente entende. Muitas vezes a gente não entende o porquê daquele título de santo, né? Como assim santo, se todos nós somos pecadores? Mas é nesse sentido. Então hoje a palavra de Deus, ela também vem confirmar isso, não é? Que quanto mais a gente obedece, quanto mais a gente dá fruto, a gente tem a recompensa. E essa recompensa é os favores que ele tem para nós, que é conceder os nossos sonhos, nos dar aquilo que a gente pede, aquilo que o nosso coração almeja e deseja. Amém? Então, se hoje eu tenho que meditar isso aqui em mim. Se hoje eu estou sendo um galho seco, eu preciso voltar à videira. Eu quero me interligar, ou seja, eu quero me unir à videira verdadeira, para que eu floresça e dê frutos, espalhe esses frutos por todo canto, né? É impressionante uma pessoa que está dando fruto, ela não ser uma árvore que está dando fruto, ela não ser apedrejada, né? Muitas vezes você trabalha dentro da igreja, tem o seu ministério, todos te perseguem ali. Mas por quê? Porque você está dando fruto.
Muitas vezes você já levou várias pessoas que ali estão e aquelas pessoas permanecem firmes, né? O teu louvor, quando é na área do louvor, o teu louvor, ele toca o coração das pessoas. Não é por quê? Porque quando tu vai fazer ali o repertório do que tu vai cantar, é o Espírito Santo que te inspira. Então, as outras pessoas que estão de fora, não é? Que já viraram um galho seco, começa a apedrejar, começa a perturbar, né? E a gente vê muito isso. Quem já frequentou, trabalhou com o seu ministério, né? Em algum movimento de igreja, a gente sabe muito bem como é isso. Somos apedrejados. Na nossa própria família também. Quando a gente é uma pessoa boa, quando a gente ajuda, quando a gente é apedrejado. As pessoas, elas nos ignoram. Tu tá parecendo uma barata de igreja. Tu só vive dentro da igreja. Tu só vive fazendo isso. Agora que tu conheceu esse grupo de oração, tu ficasse besta. As pessoas te maltratam, faz e acontece. Tu trata as pessoas numa boa, como se nada tivesse acontecido, né? Eu quero lá uma vida dessa. Pedrinhas que jogam na gente, né? Incomoda, né? Você não frequenta lugares, né? Certos lugares, você não escuta certas músicas, você não se embriaga, você... Pronto. Isso aí é motivo de você ser apedrejado. Por quê? A árvore que está dando fruto, que não dá fruto, ela não é apedrejada. Por quê? Porque não tem nada ali que possa ser atingida ali pelas pedrinhas, né? Mas quando você está dando fruto, pode ter certeza que as pedras virá, né? E é isso. Hoje eu quero deixar de ser galho seco, porque eu não quero morrer e ir para o inferno. Eu não quero que o meu espírito ele vá queimar no inferno. Eu quero a morada que Jesus me deu, né? Então, para isso, eu preciso me converter, em primeiro lugar, verdadeiramente querer no coração viver a palavra de Deus. Em segundo lugar, dar frutos, saber aconselhar, saber cuidar do irmão, né? E em terceiro lugar, aceitar as pedrinhas quando ela vier, né? Aceitar as pedras, porque elas vão vir, né? Seja da família, seja do pessoal da igreja, seja de onde for, sempre vai vir essas pedras. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.